Pessoal, vamos para a correção da página 64. Interpretação escrita. Para chegar a um resultado, os pesquisadores seguiram algumas etapas. Ordene-as abaixo conforme foram relatadas no texto, tá? Observou-se que os cães fazem esforços para entender e agradar os donos. Então, vocês irão colocar 3. As atividades cerebrais dos cães eram observadas por ressonância. Vocês irão colocar 2. Os cães tinham que aprender os nomes dados a 2 objetos. Então, vocês iriam colocar 1. Pessoal, é conforme aqui a leitura do texto. Então, eu tenho a primeira estrofe, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta estrofe, certo? Foi respondido assim. A primeira era 3. Por quê? A resposta dessa pergunta encontra-se na quarta estrofe, certo? Então, nós colocamos 3, porque é para numerar de 1 a 3. A resposta da 2 está na terceira estrofe, só que vocês irão numerar com o número 2. E a última irão numerar com 1. Esta resposta está na estrofe 2, certo? Então, ficou 3, 2 e 1. Deu para entender, pessoal? Se vocês acertaram, coloquem um certinho ao lado. 2. A que resultado os pesquisadores chegaram? Pessoal, os pesquisadores concluíram que os cães entendem os donos, mesmo que de forma rústica. 3. Releia um depoimento apresentado no texto. Basicamente, os cães querem agradar os seus donos e talvez também receber elogios e comida. Conta Bears. Assinale a importância desse depoimento. Comprova o fracasso da pesquisa? Garante a credibilidade das informações apresentadas? Então, seria essa a resposta. Vocês irão marcar um X, tá? Quem acertou, coloca um certinho do lado com o lápis. 4. Qual é a função das fotografias que acompanham o texto? Pessoal, é evidenciar o assunto do texto, mostrando a relação entre os donos e seus cães. 5. Associe as informações a seguir de acordo com o texto. Instituição responsável pela pesquisa. Vocês irão ligar com Universidade Emory. Pessoa responsável por coordenar a pesquisa. Vocês irão ligar com o professor Gregory Burns. País onde a pesquisa ocorreu. Vocês irão ligar com Estados Unidos. 6. Com que objetivo o texto lido foi publicado? Assinale com um X. Argumentar sobre a importância de uma descoberta científica, divulgar uma descoberta científica ou narrar uma história sobre uma descoberta científica. Divulgar uma descoberta científica, senão vocês irão marcar um X no quadradinho do meio. 7. Releia o crédito que aparece no final texto. Com base nisso, é possível concluir que o texto foi publicado em uma revista na versão imprensa ou online. Então, pessoal, online, vocês irão marcar um X. 8. A que público esse texto se destina? Seria aos leitores da revista Aventuras na História, vírgula, mais especificamente aos interessados em assuntos relacionados à história. Vamos agora para o estudo da linguagem na página 66. Graus do adjetivo comparativo e superlativo. Você já sabe o que são os adjetivos. Só para relembrar, adjetivos são palavras que caracterizam substantivos. Exemplo: a casa é velha. Casa, substantivo, velha, adjetivo. Meus alunos são lindos. Então, alunos é o substantivo e lindos o adjetivo. Agora, vai aprender como empregar os adjetivos
para indicar comparação e para intensificar características. 1. Veja a cena a seguir em que Narciso observa seu próprio reflexo na água. Depois, leia as 3 frases que acompanham a cena. 1. Narciso está mais pálido que seu reflexo. 2. Narciso está tão pálido quanto seu reflexo. 3. Narciso está menos pálido que seu reflexo. A. Nas frases, a cor de Narciso é comparada à cor de seu reflexo. Contorne o adjetivo usado nas comparações. Pessoal, então vocês irão pegar aqui a frase e irão contornar as comparações, né? Ou seja, os adjetivos. Então, quais são? Pálido, pálido e pálido, tá? Então, a palavra pálido, vocês irão contornar as 3 palavras pálido, certo? Na B, numere os quadrinhos de acordo com as frases acima. Indica que Narciso e seu reflexo são iguais na cor. Vocês irão colocar 1, 2 ou 3. Indica que a palidez de Narciso é inferior à palidez do reflexo. Indica que a palidez de Narciso é superior à palidez do reflexo. Então, vocês irão colocar 1, 2 ou 3, tá? Seguindo aqui a frase. C. Com base na atividade anterior, sublinhe a frase que corresponde adequadamente à cena, tá? Então, é a respeito aqui da frase indicada. Então, vamos lá, vocês irão grifar. Narciso está mais pálido que seu reflexo, certo? Então, seria a resposta 1. Então, vocês irão sublinhar na frase. Página 67. E as palavras da coluna da esquerda geralmente são usadas em uma frase de comparação. Ligue essas palavras ao grau de comparação que elas indicam. Então, aqui eu tenho tão quanto, mais do que, menos do que. Então, vocês irão ligar. Seria superioridade, igualdade ou inferioridade. Neste caso, o termo do está entre parênteses, porque não é obrigatório, podendo ou não aparecer dependendo de quem fala ou escreve. Dizemos que o adjetivo usado para comparar 2 características de um mesmo ser ou comparar 2 ou mais seres está no grau comparativo. Há 3 tipos de grau comparativo. Igualdade, a menina é tão alta quanto o menino. Superioridade, a menina é mais alta que o menino. Inferioridade, a menina é menos alta que o menino. Vamos falar sobre igualdade, superioridade e inferioridade. Igualdade é igual, não representa diferenças. Superioridade pode-se compreender que é uma condição de maior e acima. Inferioridade, condição de inferior, menor, baixo. Em uma comparação, os adjetivos bom, mal, grande e pequeno se comportam de um jeito particular. Veja: mais bom, melhor. Este time é melhor que aquele. Mais mal, pior. Este livro é pior que aquele. Mais grande, maior. Meu pé é maior que o seu. Mais pequeno, menor. Sua bicicleta é menor que a minha. Pessoal, lembrando que pode acontecer de, em algumas frases, vocês encontrarem as expressões mais pequeno ou mais grande.
em vez de menor ou maior. Isso acontece por influência da forma como se faz a comparação com outros adjetivos. Em textos formais, é mais adequado utilizar menor e maior. Já aprendemos o que seria textos com linguagem formal e informal, tá? Se vocês tiverem dúvida, voltem para a página 59 e leiam o que seria a linguagem formal e linguagem informal, tá bom? Vamos para 2. Leia as frases a seguir que indicam o estado físico do personagem Narciso. Narciso estava cansado. Narciso estava muito cansado. Narciso estava cansadíssimo. Então, vocês irão circular o estado físico do personagem. A. Que adjetivo é usado para caracterizar o estado de Narciso? Lembrando, pessoal, que aqui as 3 frases não se faz comparação, mas apenas a intensificação de uma característica, certo? Seja, Narciso estava muito cansado. Narciso estava cansadíssimo. B. Contorne as frases em que o adjetivo indica o estado de forma mais intensa, com mais força. Qual será, pessoal? Eu já dei 2 dicas.